E um pedido de vista adia a decisão sobre a imunidade tributária dos Correios. Está em discussão se uma empresa pública, quando exerce atividade privada, deve ou não pagar ISS. Entre os processos analisados pelo plenário do Supremo Tribunal Federal está o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ajuizado pelo INSS contra uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que entendeu que compete à turma recursal do Juizado Especial Federal examinar o cabimento de mandado de segurança contra a decisão de juiz federal. O INSS sustenta que compete às turmas recursais apenas o exame dos recursos simples. No artigo 98 caput diz que a União, o Distrito Federal e nos territórios e os estados criarão os juizados especiais e, ao final, afirma, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Recursos. Sabemos que o mandado de segurança não se enquadra na qualidade de recurso, é uma ação autônoma. Mas, para o plenário, compete ao juizado especial analisar os mandados de segurança contra os juízes federais, em virtude do caráter singular dos juizados. Todos seguiram o voto do relator, ministro Ricardo Lewandowski. Nego provimento a este recurso para afirmar, senhor presidente, que o órgão competente para apreciar mandados de segurança substitutivos de recurso não é o Tribunal Regional Federal, mas sim os juizados especiais, em se tratando de juizados especiais federais. É como voto. O plenário do Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a parte final do capítulo e o segundo parágrafo 2 do artigo 41 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que define como crime de responsabilidade hipótese em que o secretário estadual se recusa a prestar informações à Assembleia Legislativa sobre as comissões ou até mesmo não atender ao pedido no prazo de 30 dias. Os ministros seguiram o voto do relator da ação e presidente do STF, ministro César Peluso. Sobre o mesmo tema, o plenário julgou parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra artigo da Constituição do Estado de São Paulo. Outro processo que teve início do julgamento foi o recurso extraordinário que discute se a empresa brasileira de Correios e Telégrafos é imune ao recolhimento de ISS nas atividades por ela exercidas que não tenham característica de serviços postais, conforme previsto na Constituição Federal e que são de competência exclusiva da União. Os serviços abrangem cobranças e recebimentos pagos por terceiros, inclusive direitos autorais e protestos de títulos. O processo voltou a ser analisado pelo plenário com o voto vista do ministro Luiz Fux, que suspendeu o julgamento após o posicionamento do relator, ministro Joaquim Barbosa, que negou o provimento ao recurso extraordinário. No voto, o ministro Joaquim Barbosa entendeu que no momento em que a empresa age com o intuito de fins lucrativos, a imunidade recíproca de tributos não deve ser aplicada. Nós temos uma empresa que ostenta, esse privilégio em matéria postal, mas ao mesmo tempo ela exerce atividades bancárias. E a própria Constituição diz que quando algum ente estatal, alguma empresa estatal, quando o Estado resolve empreender nessa área econômica, ele deve fazê-lo em igualdade de condições com o particular. O ministro Dias Toffoli pediu vista e o julgamento do processo foi suspenso mais uma vez. Após o voto do ministro relator, do ministro Luiz Fux, do ministro Carme Lúcio, do ministro Ricardo Lewandowski, do ministro Marco Aurélio e meu, negando o provimento dos ministros Aires Brito, Gilmar Mendes e Celso de Mello, dando provimento, pediu vista ao ministro Dias Toffoli.